Vem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o nosso terceiro bloco, hoje conversando com a irmã Tamires, aqui na cidade de Porto Alegre. E nós estamos aqui conversando bastante e nós falamos no intervalo, né, que nós estamos para trazer. O que nós ia trazer agora para o terceiro bloco, para o pessoal poder acompanhar aqui, né, aquilo que o Senhor tem acrescentado na vida da irmã Tamires. E ela comentou sobre o educação infantil, irmã Tamires. Amém. Né, eu tenho uma filha de 10 anos, né? E agora, nesse momento, assim, né, como eu devo confessar para os irmãos, eu nunca tive a experiência, assim, de ministrar para ela, sabe? Então, o contato que ela teve sempre foi de vir na igreja, né? Óbvio que eu vejo diferença nela, né, de uma outra criança, né? Isso é visível. Mas esses dias eu estava escutando numa rádio, que é a rádio lá de Gramado, agora eu não me lembro o nome. O Sal da Terra. Sal da Terra, isso. Uma irmã compartilhando, né, sobre esse seminário, né, de educação infantil. E eu voltei para escutar, né? E ele falava, né, sobre a gente ter um tempo com a criança, né, todo dia, né? Claro que tu não vai fazer um grupo familiar com uma criança, né, de 1h30, né? Tu pega ali uns 10, 15 minutos, que é o máximo que ela vai estar captando ali, né? E tu ministrar para ela sobre Cristo, né? E esses dias, né, eu conversando com ela e ela veio me perguntar o que era as 7 nações, né? E eu, meu Deus, né, eu pedi sabedoria, né, para Deus, para ministrar para ela, né, porque a gente tem que ter uma certa sabedoria para não assustar a criança, né, não jogar tudo aquilo ali para ela, né. E ela me perguntou assim, né, eu explicando para ela, né, que age a nossa carne, e dela foi perguntar pro Leonardo também, né, porque eu vi que ela ficou interessada sobre aquilo, né. E eu para ela, né, Isadora, tu faz força para mentir? Ela, não. Tu faz força para julgar, né? Eu comecei a perguntar assim para ela e ela, não. E eu, pois é, são essas naturezas que agem em ti, né? Que são ao contrárias a Cristo, né? Daí ela tem um problema de vir na igreja e dormir, né? E eu sempre acordo ela e falo para ela, Isa, isso aí é uma natureza que não quer que tu escute a palavra, né? Acorda, eu acordo ela assim, e com 10 anos já fica braba, né? Já não quer mais nem conversar contigo. Ela fala, me solta. Ela fica ali braba, mas eu sei que ela tá escutando, né? Então, isso gera transformações nela, né? Porque esses dias ela teve uma experiência, na idade dela, é uma experiência que ela foi numa prova e ela não sabia nada, né? E disse que ela pediu assim, Deus, eu nunca te pedi nada, me ajuda nessa prova, né? Dela, mãe, e as coisas começaram a vir na minha cabeça e eu consegui e acertei toda a prova, né? E eu falei, viu, Isa, isso já é uma experiência que tu tem com Cristo, né? E ela ficou maravilhada com aquilo, né? E o que veio agora na minha mente também, que ela tinha muito problema com pesadelo. E antigamente, eu não sei se ainda tem, se deu cura melódica. Ela sonhava, assim, que o quarto dela estava pegando fogo, né? E eu coloquei aquele CD, assim, para ela escutar. E aquilo ali foi dando uma calma nela e ela teve a experiência de nunca mais sonhar com aquilo, né? De começar a dormir tranquila, dormir em paz, né? E toda a influência da escola, dos amiguinhos, né? Eu vejo que ela desce da Kombi, assim, escutando músicas, assim, sabe? E ela vem, assim, bem feliz. E eu, Isadora, por que tu não escuta um louvor, né? Ela me olha, assim, né? Ah, mãe, né? Porque na idade dela, E daí as amigas querem saber por que ela não tem celular, por que ela não tem WhatsApp, por que ela não tem Facebook, né? Aí esses dias um me adicionou no WhatsApp. Eu falei, não, porque criança não tem que ter, né? Que vai falar o quê? Dele, pra conversar com a mãe, daí tudo eles manipulam, né? E eu tento falar, claro, isso gera muita ira nela, né? Porque ela quer ter a mesma coisa que as crianças, né? Porque são influências, ela quer tudo, né? E tu tem que ter uma sabedoria para explicar isso pra criança, né? Até que ela ainda aceita isso dela não ter celular, né? Ela tem ali que ela joga uma coisinha e deu, né? Não tem mais nada, não tem o porquê, né? É umas contaminações, é umas coisas horríveis, né? Que eu fiquei apavorada que formaram um grupo no WhatsApp, assim, e eu vi as coisas que conversavam e eu, meu Deus, né? Misericórdia ali, o que falava ali, né? E a gente tem que ter discernimento, né? Tem que falar para eles, né, sobre a palavra, não deixar assim que se crie, né? Porque depois Deus vai cobrar da gente sobre isso, né? Eu tive uma experiência de poder conseguir levar mais adiante a história do Facebook, porque casualmente eu fui olhar lá no Facebook e dizia que não era para menor de 12 anos, né? No caso, a tua menina tem 10, né? Eu, ufa, que alívio, né? Vai poder adiar por mais um tempo para dizer, aqui, não pode, né? Regra, não sou eu que tô
tô te podando. É a regra lá da rede social. Ufa, aí conseguia levar aquilo mais adiante, né? E realmente hoje, assim como o senhor abriu a oportunidade para que a gente tenha mais facilidade dos materiais com a TV Menorá, com as rádios, aí com esse vastidão, não sei se essa palavra existe, né? Essa fartura que nós temos aqui dos CDs, DVDs e livros, claro, a iniquidade também se multiplicou, né? E hoje nós temos aí a facilidade dela também estar se alastrando através desses meios, como a internet, os aplicativos e assim vai. Então, como isso hoje também a gente tem que estar cuidando e como os filhos se acham podados, né, também. Assim, eu estava comentando aqui, eu creio que muitos pais também estão se vendo assim, né, a gente querendo proteger os filhos e sabe que não é só uma proteção natural, também é uma proteção divina, uma orientação do Senhor para que eles se alimentem com o que é verdade, com aquilo que realmente vai trazer vida para eles. E como eles se sentem podados e até, que nem te diz, ficam chateados com a gente, né, porque, mãe, tu que é a careta, né? As outras crianças tudo tem, só eu que não. E não é porque tu não pode, é porque tu não quer me dar. E aí eles ficam mais chateados ainda, né? Sim. E ela fica assim, daí eu sempre peço assim para Deus que não cause rejeição nela isso, né? Que ela não se sinta uma rejeitada por não ter, né? E até a professora, assim, eles, por mais que ela estude num colégio evangélico, tem muita coisa assim que a gente vê que é totalmente fora, né? Então, tu tem que explicar Natal, tu tem que explicar Páscoa, todas essas datas tu tem que explicar, né? E eu vi, assim, que a primeira vez, assim, que eu falei pra ela do Natal, né? Aquilo gerou um baque nela, não pela data, pelo presente, né? Porque é uma coisa mundana, né? A criança quer só presente. E eu falei pra ela, Isadora, tu não precisa ganhar um presente naquele dia, né? Porque essa data não existe, falei pra ela, né? Mas a minha professora... Eu falei pra ela, então tu pergunta pra tua professora, prof, onde é que diz na Bíblia do Natal, né? Dela, será que eu pergunto, mãe? Tu pergunta, né? Aí a professora não soube o que responder pra ela. E isso, ela tinha o quê? 7, 8 anos. Então, quando chega essas datas, eu vejo que ela já tem uma paz, sabe? E isso pra mim já é uma vitória, né? Porque uma criança, assim, nessas datas ter... Eu demorei muito tempo pra me desvincular disso, né? E ela, uma criança, já conseguiu se desvincular nisso, né? Dói muito mais nos outros do que na gente, né? Porque a família não aceita, né? Que, nossa, que tu tá vivendo agora, né? Tu tá louca, né? Tu não faz mais as programações que eles fazem, né? Porque aquilo ali já não tem mais graça pra ti, né? Tu tá ali falando coisas que não te edificam. E isso pra mim, assim, foi uma vitória, né? Dela aceitar isso com tranquilidade, com paz, né? Então ela já sabe que essas coisas não existem, né? E quanto tempo eu demorei pra Deus me descortinar isso, né? Então a gente fica com medo de falar pra criança as coisas porque acha que ela vai sofrer, que vai... Aquela proteção a mais, né? Que a gente quer dar aos filhos, né? E isso não faz bem pra eles, né? Nós temos que falar a verdade, né? Porque como é que eu vou criar minha filha numa mentira, né? Pra chegar mais tarde ela descobrir que tudo isso que eu falei pra ela era uma mentira. Então eu já tenho que falar pra ela a verdade desde pequena, né? Pra ela não se desviar do caminho, por mais que ela se rebele, se esperneie, mas é ali o caminho, né? Já pensou quando o teu filho ou tua filha pedir assim para uma brincadeira, né? Diz assim, chegar pro pai, né? Pai, vamos brincar de Moisés? Pensou que legal? Pai, vamos brincar vamos brincar aí de Rebeca, de Débora? Aí tu fica, quê? Como é que é? Acho que isso é um choque até para nós cristãos, né? Mas seria uma realização tremenda, né? A gente poder, os filhos na idade infantil, pedirem por fazer brincadeiras com aquilo que seria a realidade para eles. O que os filhos brincam? Com aquilo que eles enxergam que está à volta deles, né? Então, se o filho brinca de carrinho, porque ele vê muitos carros à volta e ele vai lá e acaba tendo uma ambição, uma cobiça por andar naqueles carros. Então ele vai lá e pega os carrinhos para brincar, né? E assim vai, né? A gente vê situações... Seria muito legal também, né? Se os filhos vêm brincar com a gente com essas ideias, né? De poder ser um personagem bíblico, de uma história bíblica. Mas por que eles não brincam com a gente assim desse jeito? Porque a gente não faz isto ser verdade ou tomar conhecimento
dessa situação. O que a gente incorre, irmãos, aqui como está a irmã Tamires falando que é mãe, eu também sou pai, né? Sou pai de um guri hoje de 15 anos. Então, o que acontece? Por que isso a gente não vê vindo deles? Porque a gente não consegue alimentar na vida deles isso. Como disse a irmã Tamires, a gente precisa separar um tempo do nosso dia para que a gente possa, com isso, alimentar eles com a verdade, viu? Esta é a verdade. Isso vai desacortinar, inclusive, a visão das pessoas que estão à nossa volta. E a gente tem esse modelo do culto doméstico, né, que a gente tem, que é um momento que a gente tem com a família. Esse está no estabelecendo o modelo do monte. Então a gente pode buscar materiais que nos orientam de como orientar a família como um todo sobre aquilo que Deus quer nas nossas vidas, né, irmã Tamires? Amém. O irmão estava falando, né, sobre as brincadeiras, assim. E bem o que o irmão falou, né? Eles praticam o que eles vê, né? Porque se a gente acha que a criança nasceu, tu coloca ela na frente de uma televisão para ver tudo aquilo ali, né? O que a criança vai expressar depois, né? Aquilo que ela tá se alimentando, né? Daí eu vejo, assim, os vídeos das crianças vendo o ventinho, tudo, né? Então ali já é uma porta, né? Que o Senhor vai começar a trabalhar nelas, né? Porque a mesma natureza que tem na gente já tem neles desde pequenininho, né? Então eles também precisam ser trabalhados, né? E eu vejo, assim, a diferença nela, né? Óbvio que é bem difícil, assim, né? Chega uma idade, que é os 10 anos, assim, 11, é bem difícil, né? Mas esses dias, assim, eu tive uma experiência que eu tava com dor e ela, mãe, tu quer que eu ore por ti? Opa! E eu falei pra ela, tu oraria, Isa? Aí eu acho que ela ficou meio intimidada, assim, ela, tá, mãe, eu oraria, né? Daí ela ficou meio assim, saiu, né? E quando ela tem uma dor, alguma coisa, primeiro que ela pede é oração, né? Então ela sabe que aquilo funciona, né? Ela já teve experiência que aquilo funciona na vida dela, né? E se tu for ver hoje em dia, né? Qual é a criança, né? Que se tu não ensina assim, eles são muito violentos, são muito... Tu vê, assim, as crianças agitadas, as crianças com ansiedade, né? Com muito problema de ansiedade, né? E ela já passou, assim, por ansiedade de querer comer. E eu falava pra ela, né? Falava pra ela sobre o espírito da ansiedade. Ela ficava, então será que eu tenho que fazer um regime? Ela não entende, né? Mas eu tentava explicar para ela, assim, né? Para ela ter o discernimento. E é isso, assim, eu vejo, né? Na vida dela a mudança, assim, que ela sempre foi mais calma, assim, né? Ela vem e as pessoas veem, né? Ela fica no culto o tempo todo sentada, né? Ela fica sendo... Porque é o reflexo, né? O que é na tua casa é na igreja, né? Se é tudo uma bagunça, automaticamente vai ser uma bagunça, né? E ela viu, assim, o Leonardo sempre prezou muito por ordem, grupo familiar, assim, quando tinha lá em casa o grupo familiar, a ordem. E ela ficava ali, assim, sabe? E eu e ela, né? No começo a gente ficava explodindo, que não tinha ninguém, ele falava o tempo todo sozinho, né? E ela, mãe, assim, então ela começou a ser regrada, né? Porque como antes eu morava na casa da minha mãe, né, com ela, era mais vó, né? Era mais desregrada, assim, ela fazia o que queria, tudo. Então, ela sofreu, assim, né? Mas ela já sabe, assim, o princípio da ordem, tudo. Agora ela já me ajuda no áudio e vídeo, né? Já tá começando a se interessar pelas coisas. Então, isso é bom, né? Pra ela não estar se interessando por coisas do mundo, né? Se interessando por coisas de Deus, querendo aprender teclado. Ela fica lá no teclado, né? Nos louvores, ela até fala, mãe, tua voz não é boa. Ela brinca comigo, né? E ela cantando, assim, querendo me mostrar. E isso é muito bom, né? Eu louvo a Deus por isso, né? Por ela não estar, assim... Por mais que ela esteja no mundo, ela não pertence ao mundo, né? Tá aí de nós, hein? Com esse papel importantíssimo. Tu inculcarás a teus filhos. Também aí é um material que nós temos de educação infantil. Inculcarás a teus filhos. Uma orientação bárbara, viu? Muito legal. Não perde a chance de hoje você estar recebendo essa dica de também poder conhecer disso e assim passar aos teus, tá certo? Mas também estamos chegando ao final do programa. Eu quero te agradecer aqui pela participação, viu? Amém, irmão. Obrigada. Que Deus abençoe a todos. Então tá aí, irmãos. Chegamos ao final dessa programação. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou
de bem com o pão.